Olá, meus amores, né? Olha nós aqui de volta, já finalizando aí nossos trabalhos, né? Encerrando esse ano que foi um ano de muitos desafios pra gente. Pra mim, que tô aqui, pra vocês que tá aí. E essa tentativa da gente conseguir, aliás, né? Esse empenho da gente de conseguir fazer as coisas e continuar, enfim. Bom, nós estamos vendo o capítulo 12 de história. E nós vimos na aula anterior sobre a fase do minério, da mineração no Brasil, de como a mineração passou a ser o produto mais importante economicamente, como criou toda uma economia em volta da mineração. Por exemplo, né, em Minas Gerais, como todo mundo basicamente ficou voltado para extrair o ouro das minas, eles não plantavam, não colhiam outras coisas, não faziam, não trabalhavam com outros produtos, e esses produtos eles eram importados de outras províncias, né? Como, por exemplo, da Bahia, de São Paulo, para poder fortalecer essa economia mineira. Nós vimos também que haviam vários tipos de impostos, né, que foram criados para as minas, isso principalmente para enriquecer Portugal, que era a metrópole, né, do Brasil, que ainda era uma colônia. Nós vimos também que eles arrumavam uma série de maneiras de fazer o contrabando, a partir do santo do pau oco, né, muitos engoliam também as pepitas de ouro, e que o ouro significou a libertação de muitos escravos, né? Vimos que o trabalho escravo foi muito utilizado na mineração, enfim, né, que teve um momento de ouro de Minas Gerais e que foi, durante um tempo, a economia muito importante no Brasil. Bom, esse ouro fez com que viesse a arte barroca, né, que é uma arte que é italiana, mas que vem para o Brasil aqui a partir tanto das esculturas como da pintura, e vai ter um uso muito grande do ouro. Nós vamos ter o barroco mineiro, que é que vai ser assim uma parte, vai ser um tipo de barroco desenvolvido aqui no Brasil e que vai ter a ver também, vai se desenvolver principalmente pela essa prosperidade que Minas Gerais está vivendo. E porque o ouro tanto vai conseguir financiar essas grandes obras da igreja, né? Como vai também fazer com que o próprio ouro seja utilizado na produção desse barroco, né? Dessa arte barroca, dessas pinturas, dessas esculturas, da construção de grandes obras, de grandes igrejas, como é o caso, por exemplo, do Brasil, aqui da Paraíba, aliás, com a igreja de Santo Antônio, ali no Complexo São Francisco, ali no Centro Histórico, coisas que a gente já viu em outras aulas, tá? Então, mas enquanto o Brasil vivia esse momento do ouro, vivia, né, essa economia das minas, o que é que acontecia no mundo? No mundo surgia o iluminismo. O que é iluminismo, professora? Iluminismo foi uma corrente de pensamento, né, que surge na Europa e que vai se contrapor à Idade Média. Então, o que era que o iluminismo pensava? O iluminismo questionava o pensamento religioso e trazia à tona as ideias científicas, né? Valorizava a racionalidade, ou seja, as explicações, como eu já falei para vocês em outras aulas, as explicações elas não se davam pela via religiosa, mas elas iam se dar a partir do pensamento crítico. Então, o homem ia pensar sobre as coisas, iam procurar explicações que não era a partir da fé, mas que era a partir dos estudos, né, e das descobertas científicas. Bom, então é isso que a gente vai chamar de razão, o uso da razão, ou seja, a tentativa de pensar, de racionalizar para poder responder às perguntas que nós temos. Outra coisa também, outra característica que a gente vai perceber a partir do iluminismo é que eles vão criticar o que o governo, por exemplo, no caso o rei, ele tivesse total controle da economia, tá? Então, para eles, né, para o iluminismo, a economia deveria ser vivenciada pelas pessoas que têm o dinheiro, que têm as relações comerciais, ou seja, no caso, os burgueses, tá? Bom, então, de modo geral, o que é que a gente percebe como característica central do iluminismo, assim, que está no meio, no centro mesmo? É a ideia de liberdade. Então, o iluminismo vai falar em liberdade. Liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, tá? Vários tipos de liberdade. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a criticar, por exemplo, a escravidão, né? Porque a escravidão, ela vai bloquear uma parte da liberdade, que é a liberdade do sujeito de ir e vir, a liberdade de pessoa.
É nesse contexto também que vai surgir a Revolução Americana, né, que é um acontecimento em que as 13 colônias, né, que é o território que hoje a gente chama do território dos Estados Unidos, era a colônia da Inglaterra. E aí, com base, quem vai influenciar muito para que ocorra essa Revolução Americana é exatamente esse pensamento iluminista. É essa ideia de liberdade que vai fazer com que as 13 colônias se rebelem, né? E aí tente se livrar da dominação da Inglaterra, né? Isso porque, como a Inglaterra tinha passado por algumas guerras, por alguns conflitos, eles começaram a aumentar os impostos das 13 colônias. E as 13 colônias resolveu declarar a sua independência. É claro que isso não foi assim, só dizer, a gente vai ser livre. Não. Houveram alguns conflitos, houveram alguns embates entre ingleses e americanos, né, das 13 colônias, e aí daí surgiu a independência americana com a declaração em 1776. Bom, outro evento que vai ocorrer dentro desse contexto que a gente está falando, que é esse contexto do iluminismo, da liberdade de pensamento, vai ser a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, vai ser um marco no mundo, um marco na sociedade. Por que vai haver a Revolução Francesa? Na França, existia 3 grupos, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. E o que é isso, né? No primeiro estado, nós tínhamos o clero, que eram as pessoas da alto escalão da igreja. No segundo estado, os nobres, que eram aqueles que detinham riqueza econômica. E depois nós tínhamos o terceiro estado, que era composto pelos burgueses, que eles tinham realmente um valor monetário já interessante, mas ali tinha também trabalhadores, camponeses, enfim, todo o resto da sociedade pertencia ao terceiro estado. Primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Apenas o terceiro estado pagava, ou seja, só os burgueses, os camponeses, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam eram que ganhavam. O primeiro e o segundo estado vivia com a arrecadação do que o terceiro estado pagava. E aí, gente, isso foi gerando uma revolta no terceiro estado. Para completar a riqueza, né, o rei e a nobreza gastava muito, mas muito dinheiro mesmo. Com o quê? Com uma vida extremamente luxuosa, com vários bailes, com uma vida em que gastava bastante. E isso fazia com que eles aumentassem os impostos para o terceiro estado, ou seja, o grupo mais baixo, né, mais pobre, começava cada vez mais a pagar impostos. Para acentuar isso aí, para deixar isso ainda mais difícil, o que era que acontecia? O que aconteceu? Aconteceu a crise do trigo, né? O pão era a principal base da alimentação na França. E aí, juntando todos esses fatores que eu falei para vocês, quer dizer, só o fato do terceiro estado pagar imposto, da nobreza viver de maneira extremamente rica, e essas crises, né, esses problemas na agricultura, aí a sociedade exigiu que o rei cobrasse dos outros grupos também os impostos. E aí o rei, no primeiro momento, resistiu um pouco, depois estabeleceu que todos deveriam pagar, mas eles arrumaram uma maneira de se livrar disso, e aí isso resultou na Revolução Francesa, que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Mas o que é que importa dizer? É que enquanto no mundo, no Brasil, estava havendo esses acontecimentos, ou seja, o ouro, a economia do ouro, no mundo também estava acontecendo outras coisas, né? Essas ideias iluministas, né, e principalmente as ideias iluministas que acabou inspirando vários acontecimentos, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e aqui no Brasil também influenciou mais outras 2 revoluções, que foi a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, que vai ser tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, quero que eu vou deixar a atividade para vocês pesquisarem mais a fundo cada teminha desse, e aí a gente continua na próxima aula. Beijo!